Bom dia a todos e a todas. Nós iremos retomar a disciplina, o curso de Filosofia da Educação. Na aula passada eu comecei com os utopistas, particularmente com a utopia de Thomas Moros, né? Gostaria muitíssimo que vocês assimilassem a contribuição dos utopistas, tanto no campo da política quanto no campo da educação. Em princípio, né, há uma orientação platônica que serve, na minha opinião, de base às utopias posteriores, né, como a de Thomas More, a de Campanella, nós vemos hoje, Bacon, socialistas utópicos, até de Marx e de Engels, né, embora não seja utopista no sentido clássico do termo. Qual é essa orientação? Que o Estado, a política, deve subsidiar a educação. Ou seja, que política e educação não se separam. Isso é uma base, me parece, né, inerente ao pensamento dos utopistas. Ou seja, que a política deve, né, subsidiar, o Estado deve subsidiar a educação, e a educação, uma vez subsidiada, aqueles que receberam a educação tem um compromisso de dar um retorno à política, entendendo a política como a comunidade, ou seja, a educação, uma vez, né, sendo passada do público, do Estado como organização da sociedade, para os seus concidadãos, os cidadãos têm esse dever, esse compromisso de repassar sua formação para a comunidade, para o todo, para a coletividade. Isso é uma base. Né? Segundo, eu gostaria muitíssimo que eu falei na aula passada, que vocês assimilassem que utopia não é como comumente nós fomos educados, né? Pelo menos eu, ou a maioria, né? Tomando utopia como fantasia, como ilusão, como algo irrealizável, né? Como uma fantasmagoria, né? Algo fantasmagórico, melhor dizendo, algo fantasmagórico que não tem condição de se realizar, de se efetivar. Então é muito importante nós tomarmos esses dois pontos. Essa relação entre política e educação, né? Ou seja, o Estado, como organização política, a sociedade financia, né? Subsidia a educação, e os cidadãos, uma vez formados, uma vez tendo recebido uma educação do público, têm um compromisso de retornar a sua formação para a comunidade, para o público. Portanto, não é uma educação em que o indivíduo, uma vez educado, acha que é só mérito dele e ele não tem, né, compromisso com o social, não tem compromisso com o coletivo. Isso não pertence à base do pensamento utopista ou dos utopistas. Né? Geralmente é o Estado ou a comunidade política que garante a educação, e uma vez os cidadãos formados, eles têm um compromisso de retornar, né, de dar um retorno ao coletivo, ao social, à comunidade. Segundo, entender a utopia não como algo irrealizável, como, né, algo fantasioso, como algo impossível de ser realizado, como algo fora do espaço do tempo. Isso não constitui as utopias, né? Como eu falei na aula passada, utopia quer dizer uma crítica social. Utopias são críticos do seu tempo, né? Luciano está um pouco, talvez, fechar o sonho, né? Isso. Obrigado, Luciano. Então, os utopistas são críticos, severos da sociedade na qual eles viveram. São críticos do seu tempo. Eles querem o quê? Negar um tipo de sociedade caduca, né? Corrompida, desigual, injusta, violenta, e colocar no lugar desse tipo de sociedade, né, corrompida, um outro modelo de sociedade, que a gente pode chamar de uma sociedade utópica. Mas é uma sociedade utópica pós uma crítica, uma negação a uma forma particular, histórica de sociedade.
Portanto, os utopistas são críticos, né? São críticos sociais. Portanto, eles são extremamente interessantes para a gente compreender o pensamento crítico, né? Compreendermos a filosofia crítica, vamos dizer assim, né? Certo? Os pensamentos posteriores, né, de negação ao capital, de resistência ao capital, é muito importante nós termos uma relação de interesse, de simpatia, né, com os utopistas. Aí está aqui a base, me parece, do pensamento crítico. Ok? Então, terceiro, que eles vão propor também uma educação que universal, uma educação igual, né? Portanto, não há diferença para rico, para pobre, né? Uma educação universal igual para todos, né? Ou seja, uma educação assim, que cuida não só do espírito, mas também do corpo. Uma educação que cuida da saúde corporal e também do desenvolvimento mental, intelectual. Portanto, uma educação universal. Mas essa defesa da educação, de uma educação universal, de uma educação clássica, né, para todos os indivíduos, né, para todos os concidadãos, ou para todos os cidadãos, essa educação tem um pressuposto, qual é? Não é possível na sociedade existente, nessa sociedade injusta, nessa sociedade desigual, nessa sociedade violenta. Tem que negar esse tipo de sociedade e propor, né, termos uma outra sociedade na qual uma educação universal, uma educação igual, uma educação de qualidade para todos seja viável. Vejamos que eles não são, né, os utopistas, assim, filósofos, intelectuais ingênuos, né, abstratos. Pelo contrário, estão propondo um tipo de educação que até difere hoje de muitos intelectuais, né, e muitos estudantes de pós-graduação que propõem questões educacionais, mas mantendo uma sociedade injusta, uma sociedade violenta, uma sociedade desigual. Os utopistas não. Eles vão propor um tipo de política, mas não com esse tipo de sociedade. Um tipo de política que vai, né, vamos dizer assim, subsidiar a educação, uma educação universal, igual, né, para todos, de qualidade, né, preocupada com o corpo, com a saúde corporal e com o desenvolvimento intelectual de todos os cidadãos. Mas para isso é necessário uma outra forma de sociedade. Esses pilares são fundamentais para nós compreendermos, né, as contribuições dos utopistas. Nós vimos o de Thomas Moros, né, e hoje nós vamos ver do Campanella, certo? Que é também considerado um utopista. Tá certo? Por que eu estou trazendo esses filósofos? Por que eu estou trazendo essa contribuição dos utopistas? Para que nós tenhamos, né, uma formação mais universal, mais clássica, e a partir deles, assim, sabermos de onde essas ideias, vamos dizer assim, né, dos socialistas, utópicos vieram, de onde as ideias do Marx e do Engels, no sentido político, né, vieram. Então, muita coisa que nós iremos encontrar nos socialistas utópicos, muitas coisas que nós iremos encontrar, muitas reflexões, né, sobre o Estado, sobre a sociedade, sobre a educação, vamos encontrar Marx e Engels, no marxismo, na teoria crítica. A base, me parece, em grande parte, vamos dizer assim, né, se encontra aqui nos utopistas. Claro que não, né, desenvolvidas essas reflexões, como nós iremos ver posteriormente com Marx, com Engels, com a teoria crítica, etc. Mas é muito importante essa tradição dos utopistas que foram mal recepcionados ou mal divulgados, né, ou até distorcidos, talvez até intencionalmente, para que, não falei, né, para que o jovem, para que os intelectuais não tivessem acesso, ou não tivessem interesse a esse tipo de literatura, esse tipo de filosofia, particularmente dos utopistas, tá certo? Então, hoje nós iremos ver a contribuição de um filósofo chamado Campanella, tá certo? Que nasceu em 1568, portanto, no final do século, não é quase no final do século XVI, e morreu em 1639, ou seja, quase no meado do século XVII. Século XVI, século XVII. E aí é justamente no final aí do Renascimento. Campanella, né? Tomás Campanella é um dos últimos representantes sobreviventes, né, do Renascimento. A maioria dos filósofos, boa parte dos intelectuais, nesse período, foram presos, torturados, foram queimados, né, como Giordano Bruno,
Ele conheceu o Galileu também, né, teve contato com o Galileu, o Campanella. O Galileu ficou 24 anos, 25 anos preso, se não me engano, né? Fica cego na cadeia. O Campanella foi preso, foi torturado várias vezes, né? E ele era um frade dominicano, muito engajado contra, né, contra a miséria, contra a desigualdade social. Foi várias vezes preso, foi condenado. Na última condenação foi condenado à fogueira, à morte, mas, né, orientaram a Campanella a se fazer de doido, a burlar a Inquisição, que era muito difícil, né? Você burlar a Inquisição, tá certo? É difícil, ele consegue burlar, fazer de doido, e aí a condenação dele à fogueira, né? A morte é transformada em prisão perpétua, tá certo? Campanella. E ele escreveu essa obra, A Cidade do Sol, que é uma obra famosa de Campanella, uma obra utópica, né? Eu convido a vocês para relê-la ou lê-la, uma obra belíssima, A Cidade do Sol, que foi escrito na cadeia, né? Cidade do Sol, 1602, tá certo? Foi justamente no ano que ele foi preso, né? Certo? Ele morre em 1639. Em 1602 ele escreve essa obra, A Cidade do Sol, ok? Que é uma obra clássica dos utopistas, que pertence à literatura dos utopistas. Então, Tomás Campanella, né, um frade dominicano, né, filósofo, né, italiano, ok? Passou boa parte preso, torturado, né? Teve vários problemas políticos, mas assim não deixou essa grande contribuição, né, nessa belíssima obra que é A Cidade do Sol. A Cidade do Sol, né, o título já indica, a cidade, ou seja, uma comunidade, uma sociedade que tem como símbolo o Sol. Que é o Sol, é um elemento da natureza. E sob o Sol todos são iguais. Sob o Sol todos são, né, todos devem ser tratados de forma igualitária. Ou seja, que o Sol não é só para um, que o Sol não é só para um, que o Sol não é só para uns, que o Sol brilha não só para alguns, o Sol é para todos, brilha para todos. Então, a cidade do Sol, ou a sociedade do Sol, é uma sociedade inclusiva, né? Uma sociedade em que todos são incluídos, negros, brancos, mulheres, homens, né? Doentes, deficientes ou não, especiais ou não, ou seja, é uma sociedade em que todos são considerados iguais. Né? É uma sociedade plural. Embora o Campanella tenha um ideal, né, de uma comunidade fundada na religião e na política, ou uma comunidade político-teológica, ou uma comunidade teológico-política, fazendo uma junção entre política e religião, ou religião e política, né? E ele era católico, né, vamos dizer assim, né? Pertencia à religião cristã, embora tenha sido torturado. Ele vai defender o quê? Uma sociedade teocrática política, ou uma sociedade política teocrática, mas uma religião cristã aberta, tomando como referência não o cristianismo, né, burocratizado, já institucionalizado, intolerante, vamos dizer assim, nessa época, né, como religião única, mas o cristianismo antigo, para que os cristãos viviam em comunidade, viviam em comunhão de bens, né, aceitavam a diversidade religiosa. Então, embora Campanella fosse um religioso, fosse um cristão, nessa cidade do Sol, embora tenha alguns fundamentos do cristianismo, né, que é o ideal também dos renascentistas, né, tenta trazer a cultura clássica, platônico, aristotélica para o mundo, vamos dizer assim, né, aí em transição do mercantilismo, né, para o capitalismo. Você trazer essa cultura clássica juntando com a cultura cristã, né, tá certo? Ele é um grande leitor dos clássicos, um grande leitor de Aristóteles, Platão, etc. Né? Então, a Cidade do Sol, que é uma cidade inclusiva, né? Onde todos são tratados de forma igual, de forma igualitária. Né? Ou seja, e o Sol representa isso que eu falei, né? Ou seja, sob o Sol não há diferença, né? Entre brancos, negros, mulheres, homens, crianças, né? Ou seja, todos os indivíduos têm que ser respeitados, certo?
Então, a Cidade do Sol ele vai defender, né? Ou seja, um pouco o ideal platônico, como falei, né? De uma sociedade política que subsidia e financia, que banca a educação, uma educação universal e uma vez constituída ela tem um retorno, né? Deve dar um retorno para o coletivo, para a sociedade, tá certo? Vai defender também o ideal platônico, né? De um governante, não político necessariamente, né, vindo de uma tradição meramente política, mas de um governante que tem conhecimento. É o ideal platônico, assim, né? O rei tem que ser filósofo, ou o filósofo tem que ser rei. Se o rei não pudesse ser filósofo, se o filósofo não pudesse ser rei, pelo menos que o rei ou o governante conheça as leis, né? Tenha conhecimento. E aquele que conhece, no sentido da tradição socrática, pratica o bem, é justo. Né? E aqui também tem esse ideal platônico na utopia de Campanella, exposto nessa obra-prima dele, A Cidade do Sol. Ou seja, o governante é uma espécie de, que ele chama um metafísico, ou o próprio Sol, né? É aquele que tem conhecimento, conhece a natureza, né? Conhece o universo e também tem conhecimento de política, ou seja, tem capacidade para governar, certo? E esse governante que tem capacidade para governar é, assim, auxiliado na posição de Campanella por três grandes ministros, né, por três grandes ministérios, que ele chama a potência, a sapiência e o amor, né, que são determinações inerentes a Deus, né, independentemente de a gente ser ou não crente, né, ser ou não religioso. Então, Deus tem potência, Deus tem sapiência e Deus tem sensibilidade, amor. E todas as coisas derivadas, vamos dizer assim, né, advindas de Deus, é como se coparticipassem dessas três determinações. Tem uma certa, né, potência, tem uma certa inteligibilidade, uma certa sapiência e tem uma sensibilidade, sensação, né, depende dos graus dos seres. Né. Então, ele vai defender um governante, que ele chama o metafísico, ou o sol, aquele que conhece, que tem conhecimento, conhece a natureza, portanto, pode, né, ter uma relação, vamos dizer assim, de harmonia com a natureza. Eles vão defender, o campeonato vai defender muito isso, né, essa relação de harmonia com a natureza. Conhece a razão da natureza, portanto, pode trazer a natureza para a vida humana. Conhece também de política, e esse governante vamos dizer assim, auxiliado por três ministros, ou por três grandes ministérios, chamado de potência, que ele chama PON, P-O-N, PON, potência. Seria uma espécie de ministério, né, responsável pela defesa da cidade. A potência como responsável não só pela defesa, mas também para criar as condições para que haja uma sociedade inclusiva, né? Uma sociedade onde a pluralidade, a diversidade deve ser respeitada. Ou seja, é uma sociedade plural, uma sociedade diversa, né? Em que todos têm que ser tratados como iguais. Então, pode ser que haja resistência, pode ser que haja, né, insubordinação, né, dominação. Então, para que haja respeito, para que haja a aceitação, né, da diversidade, da pluralidade, é importante que esse governo tenha potência para se proteger, não só contra, né, guerras externas vindo à cidade, contra as invasões, manter a paz, mas também manter o quê? O respeito, né, o reconhecimento pelo outro, vamos dizer assim, né? Ou seja, manter a unidade na diversidade. Então, esse governo metafísico, esse governo do Sol, esse governante, teria o auxílio desse ministro, desse ministério chamado potência. Potência como força, né, para manter a paz, manter a segurança da cidade e manter a convivência, né, a partir de um respeito mútuo entre os indivíduos, respeitando a diversidade, a pluralidade. Segundo, esse governo, esse governante, o Sol, o metafísico, também vamos dizer assim, auxiliado pelo ministro, o Ministério da Sapiência, da Sabedoria. Quer dizer, esse governo, além de ter, né, vamos dizer assim, o auxílio da potência, tem um auxílio também da sapiência, ou seja, do conhecimento, da sabedoria, ou seja, uma sociedade que também financia, né, que também valoriza o conhecimento. E o conhecimento é fundamental para o desenvolvimento da cidade, né?
é fundamental para criar as condições para satisfazer as necessidades dos indivíduos, criando as condições para o desenvolvimento da educação, da formação, da cultura, né? Do lazer, do entretenimento, etc. Ou seja, vejamos que os utopistas têm muita preocupação com essas questões. Né? Não é possível desenvolvimento corporal saudável, o desenvolvimento espiritual saudável, sem as condições materiais. Né? Então, tem um governo chamado Sol, que é também, né, auxiliado por um ministro, um ministério chamado Sapiência, ou seja, responsável pelo desenvolvimento da ciência, pelo desenvolvimento do conhecimento. Né? E com o conhecimento, com o desenvolvimento do saber, do conhecer, né, da ciência, é possível trazer o quê? Fartura, trazer, né, desenvolvimento, criar as condições materiais para que a sociedade tenha, né, sobrevivência, subsistência, portanto, possa produzir e reproduzir, né, a vida, tá certo? E como condição básica para o desenvolvimento físico e intelectual. E, por último, esse governante, chamado Sol, ou metafísico, também é auxiliado pelo ministro que chama de Amor, né? Que é Mor, M-O-R, né? Que é responsável pela procriação dos indivíduos, né? Pela reprodução dos indivíduos, certo? Ou seja, pelas relações de afeto, pelos laços afetivos, né? Pela relação de convivência, de respeito dos indivíduos, etc. Certo? Porque Deus tem essas determinações, né? Na acepção de Campanella, né? Deus é um ser de, de potência, Deus é um ser de onisciência, Deus é um ser, né, de amor, etc. Então, essas determinações estariam presentes também nessa cidade do Sol, nessa comunidade do Sol, nessa sociedade do Sol, uma sociedade igualitária. E nessa sociedade igualitária que o Campanella defende, muito também próximo a Platão, muito próximo também a Thomas More, né, não há propriedade privada, a negação da propriedade privada. Tá? Muito interessante isso, ou seja, propriedade privada né, não é admitida, né, ela é sinônimo de desigualdade, de injustiça, etc. Né? E o Campanella também teve, né, acesso aos relatos, né, de culturas, vamos dizer assim, culturas indígenas, né, onde não há propriedade privada. Teve, né, também acesso à literatura sobre as primeiras comunidades cristãs, né, onde os indivíduos viviam em comunhão de bens. Então, nessa sociedade do Sol, não há propriedade privada. Os bens são comuns. Né? Os bens são do coletivo, são da comunidade, para que não haja desigualdade, para que não haja justiça, né? Não haja dominação de uns sobre outros. Vejamos, os utopistas. Né? O Campanella está aqui no século XVII, né? Bem antes de Marx e Engels, do marxismo, bem antes da teoria crítica, né? Certo? Então, primeiro, na sociedade, a negação da propriedade privada. Segundo, a defesa da comunhão de bens. Né? Terceiro, muito importante, a defesa que todos devem trabalhar. Muito parecido também lá com Thomas More. Se nós conversarmos com algum marxista, algum conhecedor de Marx, até de Hegel, né, vão dizer que, inclusive os economistas clássicos, como eu já falei aqui em passant, vão dizer que essa concepção positiva do trabalho começara, né, no século XIX. Pelo contrário, começou aqui no século XVI, vamos dizer assim, né? No século XVI, com Thomas More, né? Na Utopia, Thomas More, né? A Utopia foi em 1516, do Thomas More, vocês estão para ver, né? Do Thomas More. Thomas More morreu em 1535, ou seja, no meado do século XVI. Essa concepção positiva do trabalho começa, precisamente, não com os economistas clássicos, Adam Smith e Ricardo, não com Hegel e nem com Marx, embora Adam Smith e Ricardo, os economistas clássicos, tenham uma concepção positiva do trabalho como a substância, né, da riqueza, não há riqueza sem trabalho, e Marx e Hegel também têm uma concepção positiva do trabalho forma, trabalho educa, né, o indivíduo, o trabalho possibilita ou ao sair de si, né, se apropriar do mundo e ao se apropriar do mundo voltar para si, se reapropriando a si mesmo, né?
Portanto, o trabalho possibilita a formação do indivíduo para Hegel, né? Tá certo? E aquele que não trabalha, que pensa que é senhor, na verdade, é servo do servo, e aquele que trabalha, que pensa que é servo do senhor, na verdade, é senhor do senhor. Então, o trabalho possibilita a emancipação, consoante Hegel, e Marx vai ter uma concepção também, vamos dizer assim, não só positiva, mas também negativa do trabalho. Mas traz essa concepção positiva do trabalho Marx, né? Não no sentido de uma apologia ao trabalho, no caso aqui Marx, né, assalariado, o trabalho abstrato, né, o trabalho estranhado de Entfremdet Arbeit, né, trabalho estranho, mas sim o trabalho como uma atividade livre e consciente. Isso já estava presente na minha concepção, né, em Thomas More, no século XVI, e aqui no século XVII, com Campanella. Ou seja, que os indivíduos devem trabalhar e que o trabalho tem uma conotação positiva, né? Ou seja, como realização dos indivíduos. Isso é muito interessante porque não havia na tradição teórico-filosófica, né, essa recepção positiva ao trabalho, como já falei. O trabalho não era considerado uma atividade constitutiva do homem livre, né? O trabalho era visto como uma atividade, vamos dizer assim, secundária para indivíduos não livres, né? Para escravos, para servos, para trabalhadores, né? Ou seja, uma atividade que não desenvolve o intelecto, né? Ou seja, uma atividade não própria do cidadão, do homem livre. E em Thomas More, aqui em Campanella, pelo contrário, o trabalho é uma atividade que constitui o ser humano. É uma atividade que possibilita a formação do ser humano e que cria as condições da liberdade, né? E que todos devem trabalhar e que todos devem contribuir. E se todos trabalham, né, certo? A riqueza. E se todos trabalham, todos devem participar de quê? Da distribuição. Olha, Marx, né? Ou seja, a produção ela é coletiva e a distribuição e a apropriação coletiva. Está aqui em Campanella, né? Vejamos. Uma obra, A Cidade do Sol, belíssimo. O próprio Marx vai citar, se você ler o Capital, Marx vai citar, por exemplo, o Thomas More, né? Citar a Utopia, mostrando como é que se deu o processo de formação da sociedade capitalista, do processo de expropriação dos camponeses, né? Certo? E a importância que o Marx conhecia, né? Você vê. E aí aqui o Campanella, aqui no caso, né, do século XVII, nessa obra de 1602, né, ele está defendendo o quê? O trabalho. Ou seja, que o trabalho é necessário, que todos devem trabalhar, tá certo? Não há uma negação do trabalho no sentido enquanto tal, né? Mas uma negação específica, ou seja, negar um trabalho extensivo, 12, 14, 16, 18, e defender, diferentemente do Thomas More, que defendia 6 horas de trabalho, 3 da manhã, 3 da tarde, o Campanella vai defender 4 horas, né? O indivíduo deve trabalhar só 4 horas. Vejamos, 2 horas da manhã, 2 horas da tarde. Se o indivíduo trabalhasse 4 horas, segundo o Campanella, mesmo assim nós teríamos o suficiente, teríamos abundância. E os outros poderiam também trabalhar, já que uns trabalharem menos, né? Haveria espaço para todos trabalharem. E todos devem trabalhar. Todos devem contribuir. Né? Isso Campanella, 4 horas de trabalho. Hoje nós não conseguimos nem 6 horas, né? Certo? Hoje a gente, né, trabalha 8 horas. O Campanella está defendendo que os indivíduos trabalhem apenas 4 horas. E aí, para quê? Para ter tempo livre, olha, ter tempo livre para o entretenimento, para a formação, né, para a saúde do corpo. Porque se você trabalha muito, seu corpo está arruinado, seu físico está arruinado, né? Você está cansado. E também seu cérebro, sua capacidade de pensar está arruinado, né? Pois não. Me parece que nós que fazemos a classe trabalhadora, e especialmente as organizações da classe trabalhadora, deveríamos nos inspirar mais nas obras que abordam Isso, essa dimensão utópica, né? Porque isso. se a gente não tiver um horizonte, porque todo horizonte para a superação do capital é um horizonte utópico mesmo, né? E É um claro, lugar nenhum a ser construído. E se nós não claro. tivermos isso, dificilmente vamos avançar no apontamento de alternativas, né? E na Isso. construção de estratégias de luta.
Exato. Por isso que a minha ideia aqui é um curso de formação, né? Essas minhas aulas é mais no sentido de tentar, né, em termos de universidade, contribuir para a nossa formação, para que nós tenhamos, né, uma visão mais universal. Saibamos as origens das ideias, né? Certo? E também as críticas, resistências, né? Por que que essas ideias são rejeitadas, né? Por que que os utopistas são vistos como, né, fantasiosos, certo? Irrealistas, né? Fantasmagóricos, ou seja, toda uma tentativa de desconstituição, né? Tentativa de deslegitimação desses utopistas. Na verdade, não Pois é. são, eles não são fantasmagóricos, né? Não são abstratos. Só mais um instante, professor. Eu Não, lembro que no começo, por exemplo, no começo do governo Lula, não, já com uma experiência, talvez algo em torno de 1 ou 2 anos, numa reunião que envolvia pessoas envolvidas, por exemplo, com a educação do campo e com essa dimensão da formação, na dimensão da pedagogia popular, né? E uhum, alguns envolvidos com a tradição mesmo desses partidos da esquerda brasileira, né? Eu não estou fazendo uma uhum. crítica aqui, vulgar, não, certo? Mas aí um deles disse o seguinte: nós não deveríamos abordar, por exemplo, a palavra socialismo. Quer dizer, parece que é um medo da utopia, né? Uma rejeição à É, utopia. Uma, isso a história nos mostrou, né? A história nos mostrou, está nos mostrando. A esquerda não fez, a direita vai fazer. A direita não tem vergonha de ser direita, né? Eu sou contra o ensino, sou contra a filosofia, a sociologia, humana, você contra acabou, pronto, né? Eu sou contra, na verdade, né? Eu sou contra os pobres, não quero que os pobres estudem, não quero que o trabalhador estude. Então, vou criar todas as dificuldades. Então, a direita, ela não tem vergonha de ser direita. E ela vai defender, e está defendendo. Estão certos, defendendo o projeto deles, né? Projeto de direita. E nós da esquerda temos esse receio, esse medo. Né? E aí ninguém informa as pessoas, né? E acaba também corroborando, onde a formação, né, tem uma história. E se você oculta essa história, não forma os indivíduos. Acaba distorcendo, formando uma consciência, né, que no fundo está assentado numa formação burguesa. Né? Então a gente tem que vamos dizer assim, formar os indivíduos noutra perspectiva, né? Outra visão de mundo, outra formação. Para isso nós temos que também ter essa formação. Né? As lideranças têm que ter essa formação. Os professores têm que ter essa formação. É muito importante que nós, né, que somos professores, formadores, né, políticos, militantes, intelectuais, tenhamos também uma formação mais universal, né, para que nós possamos ir para o embate ideológico, né, para discussões ideológicas e também criarmos as condições para que as pessoas tenham uma formação mais consolidada, uma formação mais sólida, né, tá certo? Não tão superficial, não tão frágil, né, que acaba reproduzindo as ideias, né, que as pessoas recebem nas escolas, às vezes, né, na própria sociedade, nos meios de comunicação, que são ideias distorcidas, ideias superficiais, né, contra o socialismo, contra o comunismo, contra uma sociedade igualitária, né, contra esses autores que a gente está falando aqui, etc. Né. É muito importante a nossa formação. Então, vejamos, né, o Campanella, né, é um frade, né, um dominicano, não é um comunista, não é um marxista, né, nem mais conhecido. Está aqui no século XVII. Defendendo o quê? Uma sociedade igualitária, uma sociedade justa. Está defendendo o quê? Que a sociedade financia a educação. A educação seja universal para todos, não é para uns, para todos. É uma sociedade que é do sol, que é o sol. O sol não existe o sol privado, não existe o sol particular. O sol não vai brilhar só para uma classe, só para um grupo, né? O sol brilha para todos. E sobre ele, todos são iguais. Assim deve ser a sociedade para Campanella, né? Ou seja, só que uma educação universal, uma educação que cuide do corpo, que cuide do espírito, uma educação voltada para a comunidade, né? Em que as pessoas tenham tempo, onde seu corpo não esteja arruinado, onde seu espírito não esteja fragmentado, mutilado, é necessário o quê? Transformar a sociedade. Isso que eu falei, certo? Você passa também o quê? Pela negação da propriedade privada, pela negação do dinheiro, pela negação, né, dos bens privados, passa o quê? Pela a socialização dos bens, a socialização da riqueza que é produzida, né, coletivamente pelo trabalho, né,
Todos devem trabalhar. Contra quem? Contra o clero, né? Contra a nobreza, contra a aristocracia, contra os latifundiários que viviam o quê? A custa da exploração do trabalho. Todos devem trabalhar, todos devem contribuir. E se todos contribuem, todos devem participar também o quê? Da distribuição daquilo que é produzido. Os Campanella, né? Tá certo? E Campanella vai defender 4 horas de trabalho. Imagina, no século XVII, né? Final do século XVI e meados do século XVII. Campanella. Não é o Marx, não é o Engels, não é um comunista, né? Tá certo? É um frade. Ou seja, 4 horas de trabalho. Mas para que isso? Para que todos trabalhem e para que haja o quê? As condições materiais, né? Para o desenvolvimento do espírito. Então, não foram os economistas clássicos, nem Hegel e Marx, que começaram a defesa de uma acepção positiva do trabalho. Essa acepção positiva do trabalho começou, na minha maneira de ver, com os utopistas, né? Com Thomas More e aqui com Campanella. Certo? Ou seja, eles estão falando de uma sociedade ideal, uma sociedade perfeita, utópica, mas entender essa sociedade ideal, sociedade perfeita, como crítica social. Primeiro é necessário negar uma sociedade injusta, é necessário negar uma sociedade violenta, uma sociedade desigual, né? Porque a sociedade do Sol é uma sociedade que é para todos, né? Só que a sociedade para todos, o quê? Tem que mudar a sociedade, tem que negar esse tipo de sociedade violenta e postular, né, reivindicar um outro tipo de modelo onde não há propriedade privada, onde não há, né, apropriação privada dos bens, onde os bens são coletivos, onde o trabalho é para todos e todos devem trabalhar. Uma concepção, agora entenda o trabalho aqui não é extensivo, como eu falei. Nessa época as pessoas trabalhavam 12, 14, 16, 18 horas. O campeonato está defendendo 4 horas de trabalho. Para que isso? Para que todos tenham, né, possibilidade de trabalhar e que sobre tempo livre para cultuar o corpo, né? Para ter também uma saúde corporal. Ou seja, o corpo, se trabalha muito, o corpo também se arruína, né? O corpo também fica, vamos dizer assim, né, indisposto para pesquisar, para estudar. Ou seja, nós não podemos falar de uma educação nos utopistas, sem ter uma sociedade que dê as condições para uma educação. E até hoje, muitas pessoas falam de educação universal, falam de educação, né, inclusiva, falam de educação qualitativa, mas dentro da sociedade do capital não é possível, né? Ou seja, uma educação inclusiva, uma educação de qualidade, né? Uma educação igual, né, para todos, um tipo de sociedade corrompida, um tipo de uma sociedade, né, de dominação, né? E uma sociedade injusta. E os utopistas não, eles negam esse tipo de sociedade, postulam um outro tipo de sociedade, onde a comunidade política deve financiar a educação, uma educação universal, uma educação igualitária, e que essa educação tem um papel, qual é? Voltar-se para o coletivo. Não é porque eu fui formado, né, sou graduado, sou mestre, sou doutor, logo eu tenho mérito, portanto eu devo ganhar dinheiro, porque, né, isso é fruto da minha cabeça. Não. Se as pessoas também tiverem condições, as pessoas também serão formadas, né? Serão também mestres, serão também doutores. Não é que as pessoas sejam limitadas, né, ou incapazes, é que as pessoas, né, não tiveram oportunidades, não tiveram as condições materiais, né? Para ter também disposição corporal, física, né? Você trabalha 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14, 16, 18, você não tem disposição física para estudar, para pesquisar, para se formar. E aqui o campeonato está defendendo o quê? Essas condições materiais. Negar a propriedade privada, negar, né, a apropriação privada dos bens, defender que os bens têm que ser coletivos. Isso na sociedade do Sol. Né? O Sol é uma sociedade inclusiva. Todos devem ser tratados como iguais. Né? Embora ele quisesse uma sociedade assim, utópica, uma sociedade perfeita, uma sociedade ideal, né, fundada na teologia cristã, mas é uma teologia que tem um caráter político, ou seja, de comunidade, que tem que aceitar a diversidade, entendendo o cristianismo, como eu falei, não o cristianismo já institucionalizado, que perseguia, né, que tomava o cristianismo como a única religião, né, com os seus dogmas fechados, quem não acreditava que esses dogmas eram condenados, presos, enforcados, ou iam à fogueira, etc. Não, é o cristianismo antigo, que era o cristianismo de comunidade, que era o cristianismo que vivia, né,
com outras formas, vamos dizer assim, de crença em Deus. Não há uma única forma de crer em Deus. Não há uma única religião. A sua religião não é a única possibilidade. O seu Deus não é o único Deus possível. O Campanella defende o quê? Uma sociedade inclusiva, que as pessoas respeitem o outro, né? Ou seja, que respeitem a diversidade. Então, o Campanella é uma obelice, uma cidade do sol, né? Todos devem trabalhar. Isso aqui no século XVII, antecipando os economistas clássicos que vão defender a concepção positiva do trabalho. Antecipando Hegel, no século XIX, que vai defender a concepção positiva do trabalho. Antecipando Marx e Engels, que vão defender a concepção positiva do trabalho. Não positivo no sentido exclusivo, não também negativo. Mas o Campanella e no caso que eu estou falando, o Campanella, né, e também anteriormente o Mouros, traz essa novidade para a tradição que não havia. Nós olharmos a tradição grega, a tradição medieval, todos os intelectuais, filósofos, né, defendiam que o trabalho não era uma atividade constitutiva do homem livre. O trabalho é uma atividade considerada menor, para subalternos, né? As pessoas que não têm capacidade de pensar, de raciocinar. E o Campanella, não, todos têm que trabalhar. Trabalho é uma atividade, né, que constitui o ser humano. E trabalhar de forma reduzida, não de forma extensiva. 4 horas, olha. E se todos trabalharem 4 horas, mesmo assim a sociedade vai ter abundância, vai ter riqueza como condição, olha. Né? Vejamos que a cidade do Sol, né, o governante, que é o Sol, que é o metafísico, aquele que conhece, que tem conhecimento, que conhece o mundo, conhece a natureza, tem também capacidade de governança, ele é auxiliado não só pela potência, para garantir a paz, garantir a segurança, garantir, né, a diversidade na unidade, garantir a pluralidade, né, a diversidade da sociedade, mas ele é também auxiliado pelo quê? Pela sapiência, pelo conhecimento, né, que vai criar as condições de desenvolvimento da sociedade, criar as condições de riqueza para que as pessoas possam pensar, possam estudar, né, as condições materiais. Não podemos falar de educação na miséria. Não podemos falar de formação no rei da necessidade, né? Nós não podemos falar de uma formação universal, clássica, onde as condições básicas da vida não foram resolvidas, né? Eu falei, as pessoas precisam comer, precisam beber, precisam morar, precisam habitar, né? Precisam ter as condições para poder estudar, as pessoas poderem estudar, né? E não basta só comer e beber, é comer e beber de forma qualitativa. As pessoas podem comer hoje, podem beber hoje, mas bebe e come não quer dizer que as pessoas estejam comendo e bebendo de forma saudável, né? Que dê às pessoas condições físicas e intelectuais para estudar, para se formar, etc. E o Campanella está defendendo isso, né? Uma sociedade do sol onde não tem propriedade privada. Propriedade privada não pode existir. Porque propriedade privada é o quê? Né? Resultado de exploração, de expropriação do outro. Propriedade privada significa o quê? Dominação, significa injustiça. A sociedade é uma sociedade justa, não é uma sociedade injusta. Não é uma sociedade desigual, é igual. Né? Segundo, não existe bens privados. Os bens são produzidos por todos ao serviço de todos. Terceiro, não existe uns trabalhando para outros. Todos devem trabalhar. Quarto, se todos trabalham, todos têm direito o quê? Participar da distribuição daquilo que fora, né, produzido. Certo? Quinto, uma educação para todos, igualitária e universal. Né? Isso, Campanella, na Cidade do Sol. Né? Então, eu peço com licença, eu vou ler um resumo da Cidade do Sol, ler depois algumas passagens, né, para que nós possamos conhecer um pouco, de forma mais próxima, essa obra de Campanella. E eu convido a vocês a relê-la, quem já leu, né, e quem não leu, a lê-la. Vale a pena. Certo? Nós já vimos a Utopia, Thomas Moros, né? Hoje nós estamos vendo que a Cidade do Sol, que fora escrita, como disse, na cadeia. Campanella passou 24 anos preso, né? Foi condenado a fogueira, condenado à morte, né? E aí ele se fez de doido, e aí transformaram a condenação dele de morte à prisão perpétua. Porque era difícil você burlar a Inquisição, né? É como se fosse hoje burlar, assim, né? Se
essas comissões de torturas, etc. Aí o Campanella conseguiu. Ele foi orientado que faça de doido lá que o pessoal não vai queimar um doido, não. Né? Tem que queimar alguém que está bem para servir de exemplo, para né, as pessoas terem temor. Né? Então, o Campanella era visto como subversivo, como desordeiro, até essa palavra ainda hoje conhecida, né? Como aquele né, que cria desordem, etc. Ele foi preso várias vezes. Né? E na prisão escreveu essa obra. Passou 24 anos e é solto pelo movimento de intelectuais né, na Europa pela sua liberdade. E logo depois ele vem a óbito, embora ele fosse um filósofo, né, um dominicano italiano, ele morre na França, tá certo? É homenageado pelos franceses, etc. Né? Tá certo? Então, eu peço com licença, vou ler um pequeno texto, um resumozinho, tá certo? Para que nós possamos, de forma mais sistemática, conhecer o pensamento de Campanella. Então, Tomás Campanella, né, aqui é a Cidade do Sol, como um ideal de uma república perfeita, como eu falei, né, o sol brilha para todos, sob o sol todos são iguais. Então, Tomás Campanella, 1568 nasceu, né, e morreu em 1639, ou seja, no século XVII. É um dos últimos representantes do Renascimento. É um teólogo dominicano, filósofo, perseguido, preso várias vezes, torturado, sentenciado à pena de morte, mas substituído por prisão perpétua, para a qual ficou 24 anos encarcerado. Foi de 1602, o ano em que ele escreveu essa obra, a 1626. É o último dos grandes pensadores sobreviventes do Renascimento, dos séculos XIII ao século XVI, inspirado na República de Platão, que é uma obra, né? Também utópica de Platão, aí nos 400 anos antes de Cristo, embora Platão não tenha criado esse termo utopia, eu já falei que foi criado por Thomas Moros, né? Na sua obra A Utopia de 1516. Então, Campanella, inspirado na República de Platão, na Utopia, 1516, de Thomas More, e incentivado pelas descobertas do mundo novo, entre aspas, né? Aqui na América, no século XVI, inspirado pelos indígenas, né? Que ali né, habitavam no estado de natureza, escreve Campanella a sua obra principal, A Cidade do Sol, né? Em que ele apresenta a sua utopia, a sua visão otimista de uma república perfeita, isto é, o seu estado teológico, político, político-teológico, como modelo de mudança, de renovação, para se livrar dos males da época, como a tirania, a guerra, a injustiça, a miséria, a peste, né? A ignorância, a falta de educação, restituindo assim ao mundo a justiça e a paz. É muito interessante aqui também, né, essa inspiração de Campanella vinda das comunidades indígenas, né, isso aqui no século XVII. Como já falei também, isso inspirou muito aqui no Brasil, no século XIX, o José de Alencar. Né, se nós olharmos os romances, né, principalmente uma boa parte né, da contribuição do José de Alencar, né, no século XIX, aqui no Brasil, há toda uma alusão ao índio, né, a cultura indígena, tomando o índio como um povo saudável, né, um povo bom, o bom selvagem, assim, né, com uma certa ingenuidade, uma certa pureza, ou seja, o homem ainda não corrompido, ainda não degenerado. Isso a gente vê muito em José de Alencar, no Iracema, no Guarani, né? Muito interessante, que muitos intelectuais faziam muita apologia ao europeu, né? E o José de Alencar não, né? Faz uma apologia ao nosso povo, ao índio aqui brasileiro, né? Como um homem bom, como um homem puro, né? O homem não degenerado, diferentemente do europeu, doente, caduco, né? Degenerado, viciado por prata, por dinheiro, né? Propriedade privada, etc. Né? Isso também inspira, vamos dizer assim, no século XVII, Tomás Campanella, na sua obra A Cidade do Sol. Então, A Cidade do Sol é organizada por Campanella da seguinte maneira. Primeiro,
Ela é dirigida, como eu falei, por um governante, um sacerdote chamado o Sol ou o Metafísico, que não é um cientista, como será, por exemplo, para Bacon, na sua obra utópica, A Nova Atlântida, não é um cientista, nem um ignorante proveniente de um príncipe ou um escolhido por um partido. Esse governante, ele é um sacerdote metafísico, né? Que tem sabedoria, que tem conhecimento, que conhece as causas primeiras e as leis da natureza e possui também habilidade, né? Para tudo, inclusive para o exercício do poder político. Dois, né? Esse governante, esse sol, esse metafísico, é auxiliado, como já falei, por três ministérios ou três ministros. Um chamado de PON, P-O-N, força, potência, né? Que visa evitar guerras, né? E promover a paz, visa garantir a unidade, a diversidade da unidade, garantir, né? Que todos sejam respeitados, que todos sejam tratados iguais. Então, esse governante, o Sol, auxiliado pelo esse ministro, esse ministério PON, né? A potência deve garantir a diversidade, a pluralidade na unidade. Também esse governante é auxiliado não só por esse Ministério POM, mas também pelo Ministério, o ministro SIM, SN, que é o Ministério da Sapiência, da Sabedoria, do Conhecimento, que deve propiciar a ciência, o conhecimento em geral, que é fundamental para criar as condições para o desenvolvimento da riqueza, como forma material para garantir, né, o desenvolvimento do pensamento, o desenvolvimento da liberdade, etc. E também auxiliado por um outro ministério chamado MOR, M-O-R, que trata do coração, do afeto, da sensibilidade, das relações entre os indivíduos, né? Responsável pela procriação. Porque Deus, né, para Campanella, é a primeira potência, né? É a primeira sabedoria, sim, é o primeiro amor. E dele, Deus deriva tudo, que é constituído por essas três determinações, essas três propriedades primárias, né? Na Cidade do Sol, os cidadãos, os solares, são organizados segundo a ordem da natureza. Você vive em harmonia com a natureza e vive segundo a razão. Dois, na Cidade do Sol, os solares, né, os cidadãos solares, ostentam as virtudes da alma, como a vitória sobre os vícios. Três, na Cidade do Sol, nessa comunidade, na Sociedade do Sol, os solares, os cidadãos, não possuem, olha aí, propriedade privada, mas comunhão de bens. Né? Muito interessante, uma crítica social aqui, né? Muito dura. Quarto, na Cidade do Sol, os solares, os cidadãos, não têm, têm como comum não só os bens materiais, mas também as mulheres e as crianças, tal como na República de Platão. Entender que as mulheres, as que são comuns, não é no sentido, como eu já falei, libidinoso, é no sentido de que todos fazem parte de uma família política, né? Não existe uma família privada que vai incutir nos filhos, né, egoísmo. Todos fazem, é como se todos fossem irmãos, todos pertencessem a uma comunidade. Quinto, na Cidade do Sol, os cidadãos, os solares, vivem em paz, sem guerra nem conflitos. Seis, na Cidade do Sol, os cidadãos, os solares, não são egoístas. Não são egoístas. Daí não praticam também crimes. Né? Sete, na Cidade do Sol, os solares, não têm ódio particular, pois cultivam a virtude. Oitavo, na Cidade do Sol, os solares, não recebem dinheiro. Né? Não tem dinheiro lá, não tem valorização de dinheiro. O dinheiro não tem valor nenhum. Veja, a negação da propriedade privada e a negação do dinheiro, que corrompe os indivíduos. Né? Isso também é o ideal do Platão. Né? Platão vai falar, por exemplo, né, que o Estado vai financiar a educação e aqueles que receberam mais educação serão os filósofos e poderão ser governantes. O governante não pode ter propriedade. Né? Ele, pelo contrário, ele tem que retribuir à sociedade por ter recebido mais conhecimento, retribuir à sociedade pelo conhecimento que ele receberam, né? Tá certo? Então, aqui nos solares também não existe dinheiro, né? As pessoas não recebem dinheiro, o dinheiro não tem valor. Nono, na Cidade do Sol, os cidadãos solares,
tem alimentação e habitação iguais para todos. Vejamos, né? Você não pode falar de educação abstrair da habitação. Você não pode falar de educação abstrair da alimentação. Você não pode falar de educação sem as condições, né? De moradia, de alimentação, né? De sobrevivência. E para que haja, né, habitação, para que haja alimentação, para que haja as condições materiais, é necessário mudar a sociedade. Não é possível se falar de educação universal pressupondo a desigualdade, onde as pessoas não têm alimentação, onde as pessoas não têm o que comer, não têm o que beber, né? Não têm habitação, certo? Então, isso não seria possível na sociedade do capital, né? Tá certo? Então, é, a, todos na Cidade do Sol têm alimentação e habitação. Na Cidade do Sol, os solares cidadãos, 10º, possui uma educação igual para todos. Né? Interessante. Baseadas no exercício físico, ou seja, no cuidado do corpo, baseado nas artes, na sensibilidade, né? Baseado nas artes profissionais, também na matemática e nas ciências, né, naturais. 11º, 11. Na Cidade do Sol, os cidadãos solares trabalham, no máximo 4 horas diárias. Ou seja, a defesa do trabalho é uma concepção positiva do trabalho, não um trabalho extensivo. No máximo 4 horas. Vejamos, no século XVII, né? Campanella, que é um frade dominicano, defendendo 4 horas de trabalho. Né? Para quê? Para que propiciando, ao mesmo tempo, fartura para toda a sociedade. E o resto do tempo livre é dedicado ao culto, olha aí, né? Do corpo e da mente. Para que as pessoas possam cuidar do corpo e cuidar da sua mente, é necessário que as pessoas, que os indivíduos, tenham tempo livre. Que seu corpo não seja arruinado durante o trabalho, que seu espírito, a sua mente não seja, né, fragmentada, mutilada no processo de trabalho. Portanto, tem que trabalhar menos. Segundo a Cidade do Sol, os solares, cidadãos solares, não acumulam, né, não tem acúmulo de bens, né, para que não haja domínio de um sobre o outro, pois só produzem o necessário, o que é necessário para sobrevivência. 13º, na Cidade do Sol não há empregados, né? Essa questão de ter empregados é muito de sociedades coloniais, né? Como eu já falei, é muito estranho para um europeu falar quem tem empregado aqui no Brasil, né? Cada um tem que se bastar com o seu próprio trabalho. Isso é definido por Campanella. Todos devem trabalhar e todos devem se bastarem com o seu próprio trabalho. Essa questão de ter empregado, isso é uma visão de colônias, né? Sociedades coloniais, senhores, etc., de escravos. 14º, na Cidade do Sol, todos os solares têm o necessário para viver. E o fim de cada um, né? Uma vez que é educado nessa sociedade, o fim de cada um não é particular, não é privado, mas o fim de cada um é comunitário, é coletivo. Pode-se pensar que esta utopia, a Cidade do Sol de Campanella, não seja possível e nunca existirá. No entanto, Campanella vai fazer alusão à República de Platão, né, a República Platônica, vai fazer alusão à utopia de Mouros, vai fazer alusão que tivemos comunidade de bens, né, na comunidade dos primeiros cristãos, né, vai fazer também alusão aos jesuítas, embora, né, também dominaram, vamos dizer assim, né, outras culturas, etc., mas de uma certa forma tinham uma comunidade, vai fazer alusão à comunidade dos índios, né, que era uma comunidade justa, igualitárias, sem dinheiro, sem propriedade, tá certo? Então, vai pegar os relatos dos mercadores de Campanella, né, dos navegantes, e nesse sentido, para Campanella é possível sim pensar numa sociedade tal como o Sol, que é e brilhe, né, que seja e brilhe não só para uns, mas para todos. E que sob ela, né, sobre a sociedade, tal como sob o sol, todos sejam iguais, tá certo? Todos sejam tratados de forma igualitária, né? Ok? Então,
A Cidade do Sol, Campanella, ok? Cidade do Sol, 1602, né? Campanella, pensadores, ok? Então, a Cidade do Sol, 1602, representa as aspirações de Campanella por reformas no mundo e por libertação dos males que o afligem. O Sol é esse Deus visível, né? E representa o quê? Que todos sob o Sol são iguais, né? Ou seja, que todos, né? Que o Sol é para todos e que o Sol brilha para todos. Isso aqui contra uma sociedade que acha que todos não são iguais, né? Uma sociedade que é exclusiva, que é de exclusão, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, o fascismo, o nazismo, o stalinismo, as sociedades totalitárias, a sociedade dos brancos, né? Ou seja, que acha que, né, a cor, né, determina capacidade, ou uma nação é mais capaz do que outras, né? Contra as pessoas com certas deficiências, com certas dificuldades, né? Aqui não, todos são iguais. Todos, né, têm importância. O sol é para todos. É muito bonito, né? Então, a cidade do sol representa esse desejo de renovação. Tirar o mal do mundo. Tirania, o sofisma, a hipocrisia, né? Certo? A injustiça, as guerras, né? A ignorância, né? E colocar um remédio, né, contra esses males, que são justamente, né, essas potências que eles chamam, né? Que é o bom, potência, a sapiência, a sabedoria e o amor. Ou seja, esses ministros, né, esses ministérios que vão garantir à sociedade o respeito à diversidade, garantir à sociedade a convivência com a diversidade, garantir à sociedade o desenvolvimento do conhecimento da ciência, garantir à sociedade relações, né, assim, afetivas entre os indivíduos. A Cidade do Sol, né, de 1602, no Campanella, ergue-se num vale. Ela é dividida em 7 grandes círculos. Acima do vale tem um templo, né, redondo. A cidade é dirigida por um governante sacerdote chamado Sol, ou metafísico. Ele é o chefe de todos, tanto no espiritual quanto no material. O governo é teocrático, político ou politeocrático, né? Ou seja, uma junção que o Campanella quer de política e religião. A religião aqui, né, católica, quer dizer, não é um catolicismo, um cristianismo, assim, institucionalizado, é o cristianismo antigo, onde as pessoas viviam em comunhão de bens, né? Mas é um cristianismo que tem o quê? Político, que é político no sentido diversidade, comunidade, né? Esse chefe, né, esse governante, é assistido, como eu falei, por 3 ministros, ou 3 ministérios, né? Que é o POM, PON, a potência, que visa garantir a segurança, garantir a paz, garantir o respeito à diversidade, a convivência, né, da diversidade na unidade. Esse governante é auxiliado também pelo SIM-SN, pela sabedoria, que é responsável pela ciência, pelo conhecimento, contra a ignorância. A ciência, o conhecimento vai trazer o quê? As condições, né, para o desenvolvimento da riqueza como base, né, material para o desenvolvimento da liberdade, e também esse governante é auxiliado pelo MOR, pelo amor, para tratar das relações afetivas entre os indivíduos, né, da produção e da reprodução da espécie humana. Esses três representam as primalidades do ser. Com potência, sim, sapiência, amor. E cada um tem uma função de acordo com o nome. Potência, sapiência e amor. Todos os ciclos de muralhas, das muralhas, né, dessa cidade, é uma cidade que tem umas muralhas, contém inscrições apresentando representações tanto do mundo interno, da cidade do Sol, quanto do mundo externo, de modo a fixar as imagens, os símbolos de todas as coisas e os acontecimentos do mundo. É uma cidade, né, cercada de muros, e os muros têm, nos muros há pinturas, né, representando a cultura humana. Por exemplo, na parte externa do último ciclo, né, contém imagens de todos os inventores, né, das leis,
os inventores das ciências, né? Bem como de Cristo, dos apóstolos, né? É cristão. Nessa cidade, a cidade do Sol, ó, todos os bens, como já falei, né? São comuns, tal como na República de Platão. Não existe propriedade privada. Vejamos, não existe propriedade privada. Se nós pegarmos aqui, né, a tradição liberal, ele vai dizer o quê? Que a propriedade privada, né, é algo natural humano. Negar a propriedade privada é negar o homem, é negar a liberdade. E sem liberdade não há desenvolvimento da sociedade. Para os liberais. Para os utopistas e para a tradição crítica, não. Até para Platão. A propriedade privada é o mal. Ela vem da exploração. Né? Ela significa o quê? Expropriação, exploração e cria desigualdade entre os homens. Ela não é natural. Ela não é algo constitutiva, né, da liberdade humana. E ela não é condição da liberdade e desenvolvimento da sociedade. Você pegar os liberais vai dizer, não. A propriedade veio o quê? Da liberdade. Se ela veio da liberdade, não pode ser negada. E sem ela não há desenvolvimento da liberdade humana. Negar a propriedade seria negar a liberdade humana e negar o desenvolvimento da própria sociedade. Ela não é injusta. Para os utopistas, pelo contrário, né? A propriedade privada ela é produto da injustiça, né? Da desigualdade, da exploração e exploração humana. Ó, não existe propriedade privada na Cidade do Sol. Tudo é comum. Não há guerras, né? Certo? Tudo é comum, não há guerra nem contendas. Certo? Não há contendas por egoísmo, né? Não existe. Por isso, não há crime na Cidade do Sol. Há uma ostentação das virtudes na Cidade do Sol. Das virtudes como vitória sobre os vícios. Os nomes, né? Os nomes dos magistrados correspondem às virtudes. As virtudes que chamam magnanimidade, fortaleza, justiça, verdade, beneficência, gratidão, sobriedade, etc. Campanella foi um dos sobreviventes, né, das grandes figuras do Renascimento. Então, Campanella fala aqui, né, na Cidade do Sol, de um estado ideal. Ele propõe, como eu já disse, uma sociedade universal. O universal, uma sociedade que a gente chama hoje inclusiva. Uma sociedade que chamaria hoje democrática, né, no sentido mais universal do termo, não democracia burguesa. Nessa sociedade, como eu falei, não existe propriedade privada, nem guerra, nem contendas. Tá? O governo é teocrático, político-teocrático. Na chefia, né, na direção, está um sacerdote chamado Sol, ou metafísico, pessoa com capacidade de conhecer o mundo, de conhecer, né, a política, capacidade de governança, etc. Né? Essa fusão entre política e religião e política. Isso o Campanella tomou de Platão. Né? A sociedade ideal, governada pela razão, né? A cidade do Sol, inspiração platônica, uma cidade governada, como eu falei, pelo sacerdote, pelo metafísico, não há propriedade privada, né? Tudo é comum, não há egoísmo, não há crime, o trabalho deve ser exercido por todos, e o trabalho é mínimo de 4 horas, 4 horas, né? Mas mesmo assim a sociedade vive em fartura se todos trabalham, né? Também o elogio, vamos dizer aqui, né? A cultura indígena, que vivia no estado de natureza, do bom selvagem, é bastante estimulante para a Campanella, tá certo? Então, são esses princípios da Cidade do Sol. Queria chamar a atenção aqui, né, a obra Cidade do Sol, vocês poderiam depois ler, né, certo? 1602, logo no começo dessa obra, né, ele vai mostrar como é que chegaram à Cidade do Sol, uma forma de um como se fosse um diálogo, né? Na época, como eu falei, o Galileu usava muito isso, né? Uma forma de diálogo,
O Mauros usou também isso, é uma forma de diálogo. Campanella usa muito isso, é uma forma de burlar a Inquisição. Esse é um diálogo, não sou eu que penso isso, né? É o personagem e tal. Na verdade, o autor, né? No caso aqui, o Campanella colocava suas ideias em um personagem, tá certo? Então, logo no começo dessa obra, né? Vai mostrar como é que chegaram a essa cidade do Sol, né? Tá certo? Nas primeiras páginas, né? É, vai falar um pouco também da descrição da cidade do Sol, né? Como a cidade é regida, como é que ela é governada, espiritual, materialmente. Vai falar aqui né, da primeira potência, como falei, né? Que é do primeiro ministério, que vai auxiliar né, esse governante, que é a questão da potência. Vai falar também um pouco depois do segundo ministério, que vai auxiliar o governo, que é o ministério da sabedoria, do desenvolvimento do conhecimento, da ciência. Mais em seguida vai falar do terceiro ministério, questão do amor, né, responsável pela união dos indivíduos, pelas relações afetivas, pela produção e reprodução da espécie humana. Vai falar um pouco também que tudo é comum, tá certo? Tudo é comunitário na Cidade do Sol. Vai falar depois em seguida que não há propriedade privada, não há egoísmo, né? Pelo contrário, como uma educação igualitária, como a educação é comum, né? E a educação da sociedade para os indivíduos, isso também vem de Platão. Os indivíduos educados assim comunitariamente, eles passam a ter não só um amor próprio, um amor egoísta, mas um amor também ao que é comum. Um amor às instituições, né? O amor à sociedade. Não no sentido limitado do termo, no sentido de se identificar com a sociedade, né? De respeitar o que é o público, certo? É um processo de elevação do amor. Não só um amor pessoal, não só um amor privado, mas o amor também social, coletivo, né? Certo? Então, isso vem de Platão. Né? Vai falar também né, que os indivíduos são propensos para determinadas virtudes, capacidade, né? Aí, aqui, como falei, o amor à coisa pública, né? Que leva ao afastamento dos interesses privados. Você passa a amar as coisas públicas, você passa também a se afastar um pouco né, do seu egoísmo, dos interesses privados, etc. Aqui também vai falar que todos usam roupas iguais, né? Tem a mesma educação, né? Uma educação, como eu falei, né? No culto da sensibilidade, das artes, o culto, o cuidar do corpo físico, uma educação na matemática, nas ciências, né? Vai falar das etapas da educação, tá certo? Tá certo? Muito interessante. Vai falar também um pouco mais adiante, né, desse chefe, que é o Mor, né? O chefe que ele chama OH, H-O-H, que é o chefe lá, o governante, né? Que é esse que eu falei, que é um metafísico só, que não é um cientista, nem é um mero político ignorante, mas é aquele que tem capacidade. Né? Esse O é o metafísico, aquele que possui conhecimento, sabedoria. Na Cidade do Sol vai falar também da alimentação e da habitação, né? A alimentação e a habitação iguais né? Para todos, portanto, as condições básicas. Não se pode falar de educação sem habitação. Não se pode falar de educação sem alimentação. E o capital não pode ter educação porque teria que dar essas condições. O capital não vai dar, a sociedade capital. Né? Isso está falando de Mauros, olha aqui, né? No século XVII. Né? Ó, todos têm a mesma alimentação, a mesma habitação, né? Certo? Não são idealistas assim, abstratos, você vê, né? A educação das crianças, tá certo? Desculpe. Então, vai falar que aqui na Cidade do Sol, os solários, cidadãos solários, né? Desculpe, não dão valor ao dinheiro, todos têm o necessário para a vida, né?
tá certo? E o fim, né, eu falei dos indivíduos, não é particular, mas republicano, coletivo, né? Não atribui valor ao ouro, à prata, né? Mas só valor, é, o valor, a prata, o ouro tem um valor meramente ornamentário, não é assim, de ornamento, né? De enfeite, também vem de Platão. Não se tem empregado aqui, né? Tá certo? Trabalho, tudo é distribuído, ó, tudo é distribuído, aqui todos trabalham, tudo é distribuído de forma igualitária, né? A comunhão de bens, tá certo? A igualdade de bens, o trabalho só 4 horas, como já falei, né? E a defesa do tempo livre, para cuidar do corpo e do espírito, né? Ok? Tudo é comum, né? Vai falar que tudo é comum. Os solares são defensores da paz, né? São pacifistas, não defendem a guerra. E eles não têm medo da morte, né? Já que eles são religiosos, né? Acreditam, né, na vida pós-mortal. Eu não entendo até hoje porque que os cristãos têm medo de morrer, né? Eu não sou cristão, mas quem é deveria ter uma relação mais passiva, né, com a morte. Os solares não têm. Eles acreditam na vida pós-mortal. Né? O materialista, o ateu não acredita. Né? Você vai morrer, pronto. A vida pós-mortal é pressupor a vida no espaço e no tempo. E onde há espaço e tempo, há morte. Então, se a vida pós-mortal vai morar, não viver em outro espaço no tempo, teria que morrer. Mas algo que já morreu não pode morrer novamente, etc. Né? Então, eles acreditam na imortalidade da alma, etc. É, o que mais, né? Aí tem também, né? Os solares, né, os habitantes solares não recebem dinheiro, muito interessante isso, né? Tá certo? Eles cultivam as virtudes, várias passagens aqui sobre o trabalho, muito interessante. Não é apologia ao trabalho extensivo, de 12, 14, 16, não, é o trabalho mínimo, né? Como condição para criar, né, riqueza, produção, para que os indivíduos tenham as condições, né, de vivência, de sobrevivência, de produção e reprodução de sua espécie e, portanto, as condições materiais para o desenvolvimento do pensar do espírito. E produz só o necessário, não há acúmulo, etc. Né? Tem bebida, alimentação, come carne, peixe, né? Não abusam na quantidade, certo? Enfim, certo? Ok? Então eu convido a vocês, né, a lerem essa obra, né? A Cidade do Sol de Campanella, tá certo? Aí no final tem uma parte que é das dificuldades, né? Das dificuldades, tratando aqui das dificuldades de se pensar uma sociedade utópica. Ele vai dizer que é possível, né? Nós temos alusão a Platão, alusão, né, de Platão na República, temos alusão a Thomas More, já tivemos as comunidades, né? Os primeiros cristãos, tivemos comunidades indígenas, onde não havia dinheiro, não havia propriedade, havia comum de bens, todos trabalhavam, todos eram saudáveis, né? Certo? Não havia esse homem decadente, esse homem egoísta, ok? Né? Onde todos eram iguais. Então, ele fala que é possível, né? Uma sociedade em que todos devem ser tratados iguais, todos devem trabalhar, todos devem participar da distribuição e apropriação da riqueza, né? Certo? E que a educação deve ser igual e universal para todos, né? Ó, o trabalho é um dever da comunidade, não só de uns, mas de todos, certo? Ok? Né? Bem, então, meus colegas, meus amigos, seriam essas questões principais que eu gostaria de apresentar e apresentei para vocês sobre o pensamento utópico de Campanella na sua obra-prima, A Cidade do Sol, né, de 1602, tá certo? Cidade do Sol.
E aí, né, é entender que essa concepção universal, essa concepção de uma educação igualitária, uma educação para todos, tomando como referência os pressupostos, é necessário, né, nessa tradição aqui dos utopistas, transformar a sociedade, negar um tipo de sociedade onde há injustiça, onde há desigualdade, onde há violência, na qual não é possível uma educação universal, não é possível uma educação igualitária. Mesmo que nós pudéssemos, vamos dizer assim, né, postular uma educação universal numa sociedade, mas mantendo uma sociedade desigual, sem as condições de habitação, sem as condições de moradia, sem as condições de alimentação, sem as condições, né, materiais de vida, essa educação não teria subsistência. Certo? E é isso que o campeonato está defendendo. Né? Não tem nada de comunista. É um frade, um dominicano. É um obelíssimo. Tá certo? Então, muito obrigado a todos. Eu gostaria de perguntar-lhes, vocês gostariam de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Se tem alguma questão, vocês gostariam de dizer alguma coisa? Gostariam de falar alguma coisa? Estão me ouvindo? Sim, professor. Estou ouvindo, professor. E aí? Estou ouvindo, professor. Eu estou Tem satisfeito. alguma questão, alguma pergunta, alguma observação? O que é que acharam? Gostaram? Qual é a recepção de vocês dessa obra que eu apresentei? A Cidade do Sol de Camargo, do Pensamento de Campanella, que foram apresentados aqui por mim. O que é que vocês acharam? Vocês gostaram? Qual é a impressão que vocês tiveram? Professor, assim, Eu falo das questões porque a gente fala hoje muito de educação universal, né? Educação inclusiva, mas mantendo uma sociedade que é de exclusão. Campanella não. A cidade só é uma cidade inclusiva. É necessário negar, né, a sociedade que está aí. Desculpe, a Érica, né? tiveram algumas perguntas aqui no chat que colocaram, acho que do Ivan e da Kelma, não sei se o senhor ouviu. É porque o pessoal fica entrando, tem que, né, clicar para entrar e ler, aí, às vezes eu não olho não, mas se puder me passar, eu ficaria muito legal. O Ivan perguntou, foi preso e condenado por sua obra A Cidade ou por discursos e etc? Quando o senhor falou sobre a prisão dele, que durou 24 anos. Ele foi preso pela militância, né? Ele era um militante, né? Ele era um intelectual militante. Ele defendia os pobres, defendia os excluídos, né? Ele lutava contra a injustiça. Ele foi preso. Ele escreveu a obra, já estava preso. Escreveu na cadeia. Né? Essa obra Cidade do Sol, portanto, não é resultado dela. É resultado da sua participação. Ele era muito atuante, escrevia muito, né? Escrevia rápido e muito comprometido com os pobres, com os excluídos, participava de movimentos políticos na Europa, em vários países, né? Ele era sempre engajado, mas passou metade da vida preso na Itália. Né? Aí a Kelma perguntou, professor, essa ideia de educação inclusiva que temos hoje, inclusão de pessoas com deficiência, negros, índios, podemos associar as ideias de Campanella? Claro, né? Assim que é o sol, para todos, né? Não tem esse termo, inclusive, mas pode pensar uma cidade do sol, uma sociedade do sol, né? Onde o sol para todos, para negros, para brancos, né? Para deficientes, para especiais, todos são iguais sob o sol, né? A cidade é um sol, que é o sol para todos, brilha para todos, deve brilhar para todos, ou todos devem brilhar, né? Há espaço para todos. Todos têm importância, né? Uma sociedade de exclusão, não, né? Os homossexuais devem ser excluídos, as lésbicas devem ser excluídas, né? Os gays devem ser excluídos, os negros devem ser excluídos, os pobres devem ser excluídos. Não, aqui em Campanella não. Todos brilham, né? O sol brilha para todos. É uma sociedade inclusiva. Todo esse é fundamental, filosófico teoricamente. Mas hoje que nós chamamos de sociedades inclusivas, né? Que me parece muito próprio aí da Cidade do Sol, né? Tá certo? Ele não fala esse termo, né? Cidade inclusiva. Mas o que é a Cidade do Sol? Que todos têm lugar, né? Tá certo? Todos
tem que ser respeitados. Professor, Pois não. por que ainda nós não conseguimos uma educação para todos, como, por exemplo, Anísio Teixeira tentou, Darcy Ribeiro tentou, Paulo Freire tentou, e até agora vimos como é a nossa situação de educação no Brasil. Não é precária, sem, né? Não é educação como na Cidade do Sol e Campanella. Pois é, né? Por quê? Porque para ter educação, quer que as pessoas tenham condições materiais, quer que as pessoas tenham alimentação, quer que as pessoas tenham moradia, né? Tenham água, tenham luz, tenham comida. E uma sociedade desigual não vai dar comida, não vai dar água, né? Não vai dar habitação, não vai dar. Pressupor a negação desse tipo de sociedade. A educação não é só, não está separado dessas condições. Não podemos pensar uma educação universal, qualitativa, né? Uma educação clássica, uma educação não só para o mercado, não só para ser trabalhador, mas para ser, né, ser humano, com essas condições. A sociedade capitalista não vai dar, o capital não vai dar. Né? A sociedade, o capital, que é uma sociedade injusta, quer indivíduos com uma formação precária, né? Uma formação extremamente precarizada. É tanto que hoje o projeto, né, neoliberal da direita hoje é o quê? É acabar a universidade. Né? É dificultar os cursos de humanas. É tentar, né, que as pessoas tenham só uma formação à distância. Né? Só a graduação e olha. Né? E sem esses cursos de humanas. Né? Ou seja, só para as pessoas terem um mínimo de intelecção para acompanhar o desenvolvimento do capital, que é uma certa abstração. Né? Tá certo? Então, pela educação, a luta pela educação passa também pela luta de reformas, né, de transformação social. Nós podemos ter uma educação nessas condições. Não pode pedir um jovem, não pode pedir, né, a um estudante, ou a sociedade, para olha, eu estudei, eu sei mais que você. Não, você pode ter vindo da classe, né, pobre, pode vir da classe trabalhadora, mas para algumas circunstâncias, né, algumas oportunidades, né, chegaram a você, mas nem sempre chegam para todos. As pessoas que estão imersas no mundo do trabalho, imersas, né, no rei da necessidade, imersas na sobrevivência imediata, não tem tempo, seu corpo fica arruinado, fica cansado, né? Sua mente não tem condição de pensar, de criar. Né? Então, essa questão do mérito, da meritocracia, não é bem assim. As pessoas não têm mérito porque são mais inteligentes, né? As pessoas têm mérito porque não são mais, não porque são mais capazes, mas porque tiveram condições, né? De uma certa forma. Se nós dermos condições a todos, como querem, né? Os utopistas, com certeza vamos ter uma sociedade mais, né, mais humanizada, uma sociedade mais tolerante. Né? A intolerância, né, a brutalidade, né, a discriminação, o racismo, o desrespeito, e muda a falta de formação, né? A falta de cultura, de educação, né? Ou seja, de saber que nós somos iguais, né? E que todos, né, contribuem, e que sem essa contribuição o indivíduo não pode ser. Né? Olha, Campanella, sem trabalho não pode ter liberdade. Sem trabalho não há produção. Né? As pessoas têm que trabalhar, têm que contribuir. Não pode ser com o pessoal do Crises, né, da Maria Luísa, etc. Né? Do grupo Crises. Né? Negar o trabalho, não. Hoje temos que negar uma forma particular e específica do trabalho. Não o trabalho enquanto tal. Né? Se nós negarmos o trabalho enquanto tal, não vamos viver, não vamos sobreviver. Não vamos criar as condições, né, para o pensar, as condições para a educação, para a liberdade. Por que a questão da educação é difícil? Porque passa também por questões materiais, né? Passa por questões de reformas estruturais na sociedade. E uma sociedade injusta, desigual, violenta, né? Você que privilegia uns em detrimento da maioria não vai querer isso. Né? Entende? Então, a educação é chave. Agora, nós não podemos postular, reivindicar uma educação, como muitos querem até ainda hoje, né? Uma educação inclusiva, uma educação da paz, mantendo uma sociedade de guerra, de violência, né? da brutalidade. Então, acaba sendo uma posição de lutas
uma educação inclusive que são importantes, uma luta pela educação da paz, mas acabam sendo inócuas, ingênuas, né? E acabam corroborando com esse tipo de sociedade, porque querem uma sociedade da paz mantendo a sociedade da violência. Querem uma sociedade da inclusão mantendo uma sociedade da exclusão. Entende? E acabam fazendo uma crítica, né, contundente a esse tipo de sociedade que inviabiliza uma sociedade inclusiva, que inviabiliza uma sociedade, né, da paz. É claro que os movimentos pela paz, os movimentos pela sociedade inclusiva, também, né, são importantes no embate ideológico daqueles que são contra, né, uma sociedade inclusiva, uma sociedade, né, voltada pela paz, pelo respeito, né, pelo reconhecimento da diferença, etc. Mas vejamos, como os utopistas são interessantes. Eu estou querendo trazer aqui, olha, que aqui é uma base de um pensamento social político, né, crítico com os utopistas. Visão essa que a gente não tem. Geralmente a gente tem uma visão muito distorcida, né? Muito distante do que os utopistas são, na verdade. Eu, pelo menos, tive uma formação distorcida. Não sei se vocês tiveram uma formação diferente da minha, mas o que eu recebi acerca dos utopistas era isso, que eles eram, né, eram abstratos, eles eram, né, fantasmagóricos, eles não falavam, né, nada que fosse viável. Por si não tem nada, para que eu vou estar esses filósofos, né? Então as pessoas acabam tendo desinteresse, é essa a intenção, né? Tentar não valorizar, não reconhecer esse pensamento sociopolítico dos utopistas. Eu estou mostrando aqui pelo contrário, a fonte, né, do pensamento crítico, a fonte do pensamento da crítica social com os utopistas. A reivindicação, né, de tempo livre para pensar, para dedicar-se ao corpo, ao espírito, como uma crítica social, né? Que isso é importante hoje, né, para muitos estudantes que às vezes não têm essa noção, né? Certo? Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Professor, eu gostaria de fazer uma colocação. Pois não. Na verdade, uma consideração e uma pergunta, né? Pois não. Primeira consideração. Eu achei importantíssimo o senhor colocar a questão da propriedade privada na perspectiva da tradição liberal e neoliberal. Porque, inclusive, eles criam todo um sistema para defendê-la, né? O direito é um exemplo, né? Que conecta, como o senhor colocou muito bem, a propriedade privada à liberdade do ser humano. Então, essa é a consideração. A pergunta é a seguinte: nos séculos 16 e 17, a Europa ferve com o movimento da reforma protestante e da contra-reforma católica. O senhor percebe, em algum sentido, que os utopistas refletem também esse anseio por uma reforma, mas muito maior e que não abarque apenas a religião e a igreja, mas sim um movimento cultural que queira, de fato, elevar a sociedade, o ser humano, etc. Claro, né, no século XVI, XVII, né, particularmente no século XVII, aí que o Campanella está, né, é um movimento de transição, do feudalismo para o capitalismo, é um movimento de transição, né, do mercantilismo para o capitalismo, do surgimento, né, começando ali a Revolução Industrial, né, começando o desenvolvimento da sociedade capitalista, um movimento, né, por reformas religiosas, por reformas culturais, né, momento de muitas viagens, muitos intercâmbios, né, entre culturas, entre nações. Então, é uma época de muita mudança, e os utopistas vão, assim, né, vão nessa onda de reivindicar também mudanças na sociedade. Não, como você falou, não só religiosa, né, mas uma mudança da sociedade. A sociedade está mudando, mas ela está muito o quê? Buscando ouro, buscando prata, né? Ou seja, reproduzindo os vícios das sociedades decadentes europeias, né? Corrompidas, certo? Degeneradas, né? Dominação, vícios, né? Da nobreza, da aristocracia, falta de trabalho, ócio, exploração, exclusão, matança, enforcamento, intolerância religiosa, né? Mas são séculos, século XVI, XVII, são séculos de mudanças, né? Séculos de alteração, né? E os utopistas estão nesse contexto de mudança. Vamos trazer isso
para a sociedade, reivindicando uma transformação, como você falou, mais profunda da sociedade. Né? Na verdade, negar a sociedade. O que é utopia? Negação. Né? Quer dizer, negação do que está aí. E colocar um outro modelo de sociedade. Né? Então, é isso. Não sei se eu entendi, se você fez outra colocação, mas é isso. Né? Eles são realmente influenciados por esse contexto de mudança. Né? Nós estamos vendo aí a questão do Renascimento, nós estamos vendo aí surgindo o Iluminismo, nós estamos vendo a reforma e a contra-reforma, né? Nós estamos vendo a passagem do mercantilismo para o capitalismo, nós estamos vendo surgindo ali, o começo da Revolução Industrial, né? A troca de culturas, né? As navegações, tendo contato com outras nações, com outras culturas, tá certo? Certo, professor. Tá certo? Professor, A busca de tolerância religiosa. A Cidade do Sol é uma tolerância religiosa. Né? Embora ele fosse cristão, ele está defendendo o quê? A convivência com outras religiões. Né? Isso, nesse contexto aí, era um perigo. Tá certo? Porque você tinha uma religião, ele está defendendo a religião primitiva, o cristianismo primitivo, não o cristianismo institucionalizado que perseguia. Né? Tomava os princípios do cristianismo como verdades absolutas. Quem não acreditasse nesses princípios era o quê? Eram presos, eram enforcados, né? Ou eram queimados. Não tinha só isso aí. Você era preso. Se fosse preso, era coisa boa. A segunda coisa era enforcado ou, né, decapitado. Ou queimado na fogueira. O próprio Campanella foi condenado à morte. Né? Foi preso várias vezes, foi torturado, etc. Né? A tortura veio bem antes, né? Veio da Idade Média. Né? Tá certo? Mas é uma obra belíssima, né, de crítica social, né, que eu queria passar, utopista, a reivindicação de uma educação universal não desvinculada dessa reivindicação, né, desvinculada da crítica social. Né? Muito interessante. Sim, quem gostaria de falar, por favor? Francisco. Francisco. Comentando que realmente a ideia do cristianismo primitivo é muito presente mesmo no livro, né? Ele deixa isso muito claro. Tá me ouvindo? Sim, pois não. Deixa muito claro, e eu acho que já meu Deus, como é quem fez o Ivan, né, fez agora a observação aí, eu vejo também assim, foi uma crítica, realmente, eu acho até que a Reforma Protestante, se ela aproveitou ou não, eu já não sei, o Ivan pode até dizer isso melhor do que a gente, mas, de fato, o Campanella faz essa crítica à Igreja Católica, claramente, né, porque ele foi condenado, e que as ideias do cristianismo primitivo, né, são as ideias consideradas revolucionárias até para os dias de hoje, por exemplo. Se você chegar com essa ideia hoje, em qualquer canto, é uma de comunista. Olha, o cara é comunista, não sei o quê, né? E é interessante observar, só para finalizar, é interessante observar que essa obra civil, ela tem uma função muito importante, até que servir para instigamento de pensamento crítico futuro, né? Então, assim, os revolucionários, um século depois, 2 séculos depois, apesar de ter uma base cristã, mas eles vão aproveitar muito dessa obra para fazer a crítica social muito forte lá no futuro. Exatamente, né? Quer dizer, olha, tem um pensador que é o Thomas, acho que é o Müntzer, né? E vai defender o cristianismo antigo. Né? E o Marx também vai se apropriar disso, entendeu? Às vezes vão querer o quê? O paraíso na Terra, vão querer a igualdade na Terra, né? Vão querer, assim, né? Assim, o reino aqui na Terra, não no além. E vão praticar isso, né? Esse paraíso terrestre, certo? Essa convivência com o outro, essa tolerância religiosa, essa comunhão de bens, né? Vão ver de forma simples. Não vão fazer culto à propriedade, não vão fazer culto, né, à riqueza, como muitas religiões hoje, né? Quer dizer, Deus virou um negócio, a religião virou um meio, né, de ganhar, né, dinheiro, certo? E o fim da religião é o consumismo, é ter, possuir a propriedade privada, ou seja, como um reforço, né, à sociedade de consumo. E a sociedade primitiva não tinha esse reforço à propriedade privada, né? Não tinha esse reforço, né, à apropriação privada de bens, vivia em comunhão de bens, viviam no simples, né? Certo? E defendia o paraíso aqui na Terra, né? É o que o Campanella está defendendo também. Né?
o Deus, a religião. Né? Temos que respeitar os outros. Certo? E a Cidade do Sol, uma cidade, né, um orgulho belíssimo. Século XVII, 1602, o começo do século XVII. Né? Certo? Minha intenção é isso que vocês estão falando, mostrar essa fonte, essa origem do pensamento crítico social. Né? Pois não. Professor, me permita, a partir até da fala e da citação do senhor. Pois não. Não entendi como é. O Thomas Müntzer, da reforma religiosa, né, do século XVI, ele é um dos reformadores mais controvertidos. E nos seminários de teologia, ora, eu fiz teologia por 4 anos. Você vê Lutero, você vê Calvino e vê o movimento Anabatista, mas você não vê o Thomas. Pois é, e é belíssimo o Thomas Müntzer, né? É uma teologia, né, do presente. É uma teologia, né, não do além, é do aquém. É trazer essa religião para o mundo, né? Tá certo? Isso. E ele também era contra a propriedade privada, né? Ele vai retomar o cristianismo antigo, né? E infelizmente ele é ocultado também, né? É ocultado Thomas Müntzer. O Marx cita ele, o Engels cita ele, né? Tá certo? Interessante. E o que o governador está fazendo é muito próximo ao Thomas Müntzer, né? A Cidade do Sol, embora fundada numa religião, que é o cristianismo, mas é um cristianismo que tem um cunho, vamos dizer assim, de cidadania, de polis, né? De política, ou seja, de aceitar a diversidade, aceitar a pluralidade, certo? Né? A convivência com os outros também, com outras formas de religião, etc. E ter comunhão de bens, não ter propriedade privada, não ter dinheiro, né? Alimentação para todos, habitação para todos. Muito próximo ao cristianismo antigo. O culto à natureza, né? A convivência com a natureza, entende? Eu acho belíssimo as contribuições do Thomas Müntzer. Né? Deveria ser mais conhecido, mais estudado, né?